A Assembleia Legislativa promove debate sobre o gerenciamento costeiro de Jaguaruna. Deputados aprovam a criação de 90 cargos para a Defensoria Pública do Estado. Fórum do Pacto Federativo entrega propostas de emenda à Constituição Federal. E ainda, Florianópolis cedia a Bienal Brasileira de Design. Agora, com notícias da semana. Uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa nesta semana discutiu a presença de edificações em áreas irregulares na orla do município de Jaguaruna. Representantes de entidades denunciaram que muitos imóveis no local não possuem qualquer licença ambiental. O debate lotou o plenarinho da Assembleia Legislativa. A audiência foi proposta pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, presidida pelo deputado estadual do PMDB, Jean Loureiro. Para ele, debater o gerenciamento costeiro em Jaguaruna, assim como nas demais regiões litorâneas do estado, é um desafio. Um desafio porque é necessário ter uma normatização bem definida, uma segurança jurídica para permitir os novos investimentos em conjunto com a preservação ambiental. O fato de ter uma norma explícita dificulta o planejamento dos municípios e o objetivo dessa audiência pública é chamar a responsabilidade de todos os órgãos para ter um encaminhamento definitivo sobre o tema. O deputado estadual Valmir Comim, do PP, que é natural do sul de Santa Catarina, concorda com os argumentos do presidente da comissão. Para ele, o assunto merece a atenção do parlamento porque envolve, além da questão ambiental, a vida de muitos catarinenses que vivem nessas localidades. O que precisa ser restabelecido é que existem centenas e centenas de famílias que já existe um investimento consolidado, áreas consolidadas. Eu acho que nós precisamos regulamentar nessa situação, mesmo porque são pessoas que investiram há 30, 40, 50, 6 décadas atrás. Neudi Sareta, deputado estadual pelo PT, que faz parte da Comissão de Turismo, também destacou a importância do debate. Problemas sérios em relação à poluição das lagoas, em relação às questões ambientais, por isso essa mobilização e essa disposição da Comissão de Turismo e também da Assembleia Legislativa de ouvir todos os segmentos envolvidos para ver qual a possibilidade e qual a forma que podemos ajudar na solução desse problema. Na plateia, representantes de entidades, poder público e da própria comunidade. O procurador da República do município de Tubarão foi um dos primeiros a fazer uso da palavra. Ele destacou os prejuízos da falta de um marco regulatório que define o uso e a ocupação do solo naquela região e falou sobre o andamento desse processo. Estamos verificando o que foi danificado em termos de meio ambiente, quais as ocupações podem prosseguir na área, quais as ocupações devem ser recuperadas ambientalmente e como deve ser o planejamento de ocupação para os próximos 20, 30, 50 anos. O representante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, responsável pelo estudo de gerenciamento costeiro que vem sendo feito na área desde o final de 2012, ressaltou os dados positivos desse trabalho. A ideia é saber o que pode e o que não pode ser feito à beira-mar, nas dunas, lagoas e vegetações. Segundo ele, até o final de 2015, será entregue uma proposta de zoneamento dos locais pesquisados. A nossa proposta, e vem avançando muito com o diálogo com essas instituições, é subsidiar o planejamento, uma resolução de alguns desses conflitos, dando opções para os órgãos gestores em função de como a gente reconhece a dinâmica desses ambientes e subambientes aí. Há 2 anos foi instalada aqui em Santa Catarina a Defensoria Pública, um serviço de extrema importância, principalmente para as pessoas que não podem pagar pelo atendimento e orientação jurídica. Nesta semana, uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa discutiu o papel e o futuro desse trabalho. A proposta da audiência pública foi da deputada estadual do PT, Luciane Carminati. Segundo ela, 2 anos após a implantação da Defensoria Pública no Estado, é um bom momento para se falar principalmente dos desafios desse trabalho. Nós temos uma determinação hoje constitucional de que até 2022 todas as comarcas de Santa Catarina, no caso específico desse estado, mas todas as comarcas terão que contar
com a presença do defensor público. Isso demanda um investimento, demanda recursos, autonomia da Defensoria Pública, demanda compreensão da sociedade, da importância que a Defensoria Pública tem. A deputada acredita que os parlamentares têm um papel fundamental no processo de crescimento da Defensoria. No começo, aqui nesta casa, havia uma defesa intransigente da Defensoria da Ativa, como um modelo padrão, enraizado em todo o Estado. Hoje, os próprios parlamentares compreendem que a Defensoria Pública cumpre um outro papel, que é não só de fazer a defesa quando o cidadão tem lá um julgamento, contar com a figura do defensor, mas, para além disso, né, estabelecer a mediação no conflito, inclusive evitando o processo judicial, que muitas vezes acaba sendo bastante moroso. Em Santa Catarina, a Defensoria Pública foi implantada em abril de 2013 e os benefícios desse trabalho se refletem nos números. Só no ano passado, 36 mil pessoas foram atendidas. E não é só isso. Em 2014, foram respondidos 83 mil atos ou petições e realizadas 22 mil audiências e 1.500 acordos extrajudiciais, totalizando 143 mil ações. Mas esse, no entanto, é um trabalho que ainda precisa ser ampliado. Aqui no estado, das 111 comarcas, apenas 23 contam com a atuação dos defensores. E isso, de acordo com o presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado, é essencial para que o atendimento chegue cada vez mais a toda a população carente. O grande desafio hoje é conseguir fazer o atendimento da maior parte da população, que a demanda é muito grande, e tentar, é muito ruim para um defensor negar um atendimento. Então a gente evita isso ao máximo, não faz isso, e conseguir estar sempre dando conta de toda a demanda. Esse é o grande desafio. E essa importante instituição para os catarinenses acaba de ganhar um reforço. Os parlamentares aprovaram nesta semana o projeto de lei que cria 90 cargos para a Defensoria Pública do Estado. Os novos servidores vão auxiliar os defensores públicos, como conta a repórter Deluana Bus. Por unanimidade, os deputados aprovaram a criação de 90 novos cargos para a Defensoria Pública do Estado. Serão 50 analistas técnicos e 40 técnicos administrativos concursados, que vão auxiliar os 120 defensores públicos que já atuam no Estado, oferecendo assistência jurídica para a população carente. Líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Silvio Drevek, do PP, defendeu a criação dos cargos. Quem vai ganhar com isso é a população catarinense. Nós sabemos que ainda é insuficiente diante da demanda e da necessidade que as pessoas têm, que o cidadão precisa desse atendimento do governo do Estado através da Defensoria. Mas certamente que vai amenizar, que vai colaborar e que vai dar mais celeridade nos processos e nas defesas do qual nós precisamos prestar ao cidadão catarinense. Criada em 2012, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina tem sede aqui em Florianópolis e 23 núcleos pelo estado. Atua em diferentes áreas, como da família, civil, penal e defesa da mulher. Conforme o projeto de lei complementar aprovado aqui na Assembleia Legislativa, metade dos 90 novos cargos deverão ser preenchidos imediatamente e os demais até o mês de julho. Presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, o deputado Serafim Venzon, do PSDB, também destacou a importância da criação dos novos cargos. É muito importante justamente para atender ao trabalho de mais 60 defensores públicos que já foram contratados. A Defensoria Pública tinha 60, no ano passado contratamos mais 60, agora temos 120, e naturalmente que era muito importante nós chamarmos o assessoramento a esses defensores para poder desempenhar o seu trabalho e atender uma demanda jurídica muito grande, principalmente das pessoas mais carentes, que muitas vezes não conseguem acessar os seus direitos por falta de um advogado. Outro projeto aprovado nesta semana foi o reajuste salarial para os servidores da UDESC. O aumento corresponde à reposição da inflação durante o período de 2014, acrescido de ganho real de 0,5%. O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Aldo Schneider, abriu a sessão ordinária e, em seguida, suspendeu os trabalhos para a realização em plenário de uma reunião conjunta de 4 comissões permanentes da Casa.
a de Constituição e Justiça, a de Finanças, a de Educação e a de Trabalho e Serviço Público. O objetivo foi aprovar de uma só vez nos 4 colegiados o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo que reajusta os salários dos servidores da UDESC. A reunião foi acompanhada pelo reitor e outros servidores da universidade. O relator do projeto, deputado Marcos Vieira, do PSDB, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, foi o relator e deu parecer favorável à matéria. Os deputados das 4 comissões aprovaram por unanimidade o relatório final. Retomada a sessão ordinária, durante a ordem do dia, os deputados aprovaram o projeto em plenário em 2 turnos. A UDESC, por lei complementar, ela pode comprometer toda a sua receita em 75% com salário, mas ela tem que estar dentro dos 46%, que é o início do limite previdencial, até os 49% da receita líquida corrente do Estado geral. Então, por isso é que eu dei o meu parecer favorável, examinando todos esses números. Caso o governador Raimundo Colombo sancione o projeto aprovado pelos deputados, todos os 1.800 servidores da UDESC vão receber um reajuste de 6,91% a contar do dia 1º de abril deste ano. O reajuste determina o novo valor referencial de vencimento da UDESC, que passa de R$ 304 para R$ 325. Este valor de referência foi criado em 2006, junto com o plano de carreira da UDESC, e serve para indexar os vencimentos dos servidores. Os servidores da UDESC comemoraram a aprovação do projeto. Os servidores estavam aguardando isso, porque na realidade ela é uma reposição referente ao ano 2014, a gente sabe que já teve perdas. Então, é uma briga da categoria para que, pelo menos, as reposições das perdas a gente receba dessa forma. Para o reitor da UDESC, a aprovação do reajuste salarial tem um significado ainda maior. Esse reajuste representa a possibilidade de fazermos a manutenção dos nossos quadros, professores e técnicos universitários, e também uma futura ampliação a partir do momento que os salários se tornam equivalentes a de outras universidades públicas em Santa Catarina e no Brasil. E a UDESC, que acaba de completar 50 anos de fundação, comemorou o aniversário aqui na Assembleia Legislativa numa sessão especial. Os detalhes em instantes depois do intervalo. Nesta semana, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial em comemoração aos 50 anos da UDESC. Na solenidade, foram homenageados os diretores da universidade. Uma sessão especial proposta pelo deputado Leonel Pavan, do PSDB, comemorou os 50 anos de fundação de uma das principais instituições de ensino do Estado e do país, a Universidade do Estado de Santa Catarina. A UDESC, ela é um centro de inteligência. A UDESC nos representa com muito orgulho e nós não poderíamos deixar de homenageá-la nos seus 50 anos. 50 anos de história, uma universidade que faz a diferença. Na cerimônia, 12 diretores de todo o estado receberam homenagens. Para o reitor, a instituição é motivo de orgulho para Santa Catarina. Exatamente no momento em que ela atinge excelentes índices de avaliação, a 4ª melhor estadual do país, a 18ª no ranking geral, completamos 50 anos e estamos aqui na Casa do Povo de Santa Catarina recebendo essa homenagem importantíssima dos deputados de Santa Catarina, dos nossos deputados estaduais. São pelo menos 800 técnicos e 900 professores efetivos, além dos substitutos. Aproximadamente 15.000 alunos, 142 grupos de pesquisa e 27 polos de educação à distância em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. A UDESC se destaca em nível nacional.
Olha, é uma entidade que orgulha nosso estado, uma entidade que tem contribuído muito na preparação dos catarinenses para esta nova etapa dos desafios que o estado tem, seja no meio rural, no meio urbano, no trabalho e no desenvolvimento do nosso estado. 50 anos de muita história, muitas pessoas que estão contribuindo, não só os professores, mas aqueles que passaram pela universidade e deixaram sua história. Parabéns à nossa UDESC do estado de Santa Catarina. É uma data alvissareira que nos enche de alegria, de orgulho pela trajetória dessa instituição que tem servido muito ao espírito público catarinense. Durante a cerimônia, também a Universidade do Estado de Santa Catarina homenageou com a medalha governador Celso Ramos, o presidente da Assembleia, deputado Gelson Merizio, do PSD, e o deputado Leonel Pavan, do PSDB. A situação dos imigrantes haitianos e senegaleses que chegaram nesta semana em Florianópolis foi acompanhada de perto pela Comissão de Direitos Humanos. O presidente do colegiado, o deputado Dirceu Dresch, do PT, foi até a região continental da capital conferir as condições do alojamento. 2 ônibus com 27 imigrantes haitianos e 25 senegaleses chegaram a Florianópolis na madrugada de segunda-feira. Eles haviam saído de Rio Branco, no Acre, depois que o Ministério da Justiça suspendeu viagens para São Paulo. O grupo foi recebido no ginásio Saúl Oliveira, conhecido como Capoeirão, na região continental de Florianópolis. A prefeitura informou que não foi oficialmente notificada, mas montou um esquema de emergência para receber os imigrantes. Houve arrecadação de roupas, cobertores e produtos de higiene pessoal. Se perguntou se alguns estavam com alguns sintomas, se eles estavam bem de saúde. Alguns alegaram que estavam com alguns sintomas. Apenas 3, mesmo com sintomas um pouco mais graves, foram hospitalizados, mas todos os exames deram negativo. E os outros foram feitos alguma campanha de vacinação, né? A maioria está em Florianópolis apenas de passagem e irá buscar emprego em cidades do interior catarinense, onde já tem parentes e conhecidos, como Criciúma e Concórdia, e também em cidades gaúchas, como Caxias do Sul e Porto Alegre. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Dirceu Dresch, do PT, disse que o colegiado irá realizar uma audiência pública para discutir a situação dos imigrantes. Nós, como Comissão dos Direitos Humanos, nós precisamos acompanhar isso de perto. Inclusive, dia 24 de junho, nós vamos fazer uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir essa situação. Em termos da vinda deles, mas especialmente aqui dentro, como eles estão contribuindo com o nosso Estado, já estão trabalhando grande parte deles, gerando renda aqui no nosso Estado, são pessoas que também têm que ter os seus direitos garantidos, como atendimento à saúde. Muitos deles não falam português, então tem que ter acesso à qualificação e à educação aqui no país para se familiarizar com a nossa língua portuguesa, enfim. São um conjunto de demandas, a moradia, enfim, todas as questões que são de direito de trabalhadores e trabalhadoras que estão atuando no nosso Estado, no nosso país. Já a Comissão de Agricultura e Política Rural discutiu a utilização do biogás em pequenas propriedades rurais. Os parlamentares analisaram um projeto que existe no Paraná e pode ajudar os agricultores catarinenses. O presidente da comissão, deputado Natalino Lázari, do PR, relatou a visita que fez recentemente ao município paranaense de Marechal Cândido Rondon. Lá, ele conheceu um condomínio de agroenergia para agricultura familiar formado por 33 propriedades rurais de pequeno porte. Uma microcentral termoelétrica aproveita os dejetos de suínos e bovinos para gerar energia. Um modelo que, segundo o deputado, poderia ser extremamente positivo para Santa Catarina. O dejeto de animais polui as águas, polui o ambiente e há um desequilíbrio entre o ser humano e entre a produção animal. Então, está havendo um desequilíbrio e não há mais condições de criar um ambiente sustentável. Então, nós vamos transformar um problema, que são os dejetos de suíno, numa solução econômica e, consequentemente, na melhoria da qualidade de vida, porque há a melhoria da qualidade ambiental. Segundo o deputado, a Comissão de Agricultura vai atuar para que esse projeto vire realidade. Foram dadas sugestões aqui de a gente visitar outros projetos que já estão implantados, de maneira muito tímida ainda, mas que estão sendo implantados. Vamos visitá-los. Nós vamos trazer esses técnicos
técnicos especialistas a Santa Catarina para fazer o amplo debate com todas as autoridades ligadas ao agronegócio catarinense e principalmente ao governo do Estado, que tem que ser o agente principal nessa questão. E, enfim, é dessa forma que vamos trabalhando. Os parlamentares que fazem parte da Comissão de Agricultura aprovaram a ideia e querem aprofundar essa discussão. Uma das sugestões, vindas do deputado estadual do PT, Dirceu Dresch, é uma visita ao município de Itapiranga, no oeste catarinense, para conhecer iniciativas nesse sentido. Aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul nós temos 30 projetos financiados pela Eletrosul, fazendo pesquisa e possibilidade de baratear esta produção de energia, né? Acredito que no futuro a gente possa chegar sim, né, a um patamar viável, né, da produção da própria energia por parte dos agricultores. O cooperativismo é um sistema que procura unir o desenvolvimento econômico ao bem-estar social. E nesse quesito, Santa Catarina é destaque no cenário nacional. Para apoiar esse importante setor para a economia de Santa Catarina, deputados reinstalaram a Frente Parlamentar Cooperativista. A reinstalação da Frente Parlamentar Cooperativista foi no gabinete do deputado José Milton Schaefer, do Partido Progressista. Ele foi eleito presidente da frente, composta por 10 parlamentares que representam os mais variados segmentos cooperativistas do Estado. O deputado Mauro de Nadal, do PMDB, é o vice-presidente. Nós temos, através desse sistema, mais de 52 mil pessoas empregadas de forma direta, ou seja, em atividade, trabalhando, né? Sem considerar o próprio PIB de Santa Catarina, que tudo aquilo que se produz e é administrado pelo cooperativismo catarinense representa 11% do nosso PIB no Estado. Mais de 20% da população catarinense faz parte de algum tipo de cooperativa. São mais de 1.700.000 famílias associadas em 253 cooperativas que atuam em 12 ramos, como o de crédito e o agropecuário, entre outros. O setor gera mais de 20 bilhões de reais em receita bruta. No ano passado, o cooperativismo cresceu 8% em Santa Catarina e a projeção para este ano é de um crescimento de 10%. Os parlamentares querem atuar junto com o setor cooperativista. A primeira reunião já está marcada. No próximo dia 10, nós estaremos nos reunindo com a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, o SESC, onde vamos receber dos principais dirigentes do sistema em Santa Catarina as demandas pelas quais o grupo de deputados, aqui são 9 deputados que compõem a frente, irão trabalhar ao longo deste ano, né, e posteriormente nós também pretendemos fazermos seminários e reuniões por segmento. E veja a seguir, Fórum Parlamentar do Pacto Federativo apresenta propostas de alteração à Constituição Federal. O Notícias da Semana volta já, não saia daí. Os deputados que compõem o Fórum Parlamentar do Pacto Federativo entregaram para a mesa diretora da Assembleia as propostas de alteração da Constituição Federal. O objetivo é ampliar o poder e os recursos financeiros de estados e municípios. O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Aldo Schneider, recebeu das mãos do deputado Fernando Coruja, do PMDB, e do relator deputado Leonel Pavan, do PSDB, as 5 propostas que alteram o Pacto Federativo, elaboradas pelos integrantes do Fórum. Encaminha-se para a mesa diretora acolhe ou não. Em acolhendo a proposição, nós fizemos um projeto de resolução de autoria da mesa diretora, encaminha a Comissão de Justiça, a Comissão de Justiça faz a sua análise e aí poderá ser encaminhado para outras comissões ou não, mas passando pela Comissão de Justiça, ela já tem condições de vir a plenário aprovada. Em aprovada, nós podemos sair pelo Brasil divulgando essa ideia de Santa Catarina e buscando parceiros junto a outros estados da federação para que efetivamente nós possamos concretizar aquilo que o catarinense e que o brasileiro tanto precisa, que é a redistribuição dos recursos, hoje totalmente concentrados em quase 2/3 lá na capital federal, e os problemas
realmente existe nos estados e nos municípios. As propostas nas áreas de educação, saúde, redistribuição de recursos federais, competência legislativa das assembleias e participação popular serão transformadas em projetos de resolução do Parlamento e vão tramitar pelas comissões permanentes. Se aprovadas, seguem para a votação no plenário. A iniciativa do Fórum Parlamentar Catarinense do Pacto Federativo se baseia na Constituição Federal, que permite que assembleias legislativas alterem a Carta Magna. Para isso, pelo menos 14 parlamentos estaduais precisam aderir ao projeto. Para o presidente do Fórum, a fragilidade da Constituição precisa ser reparada. A distribuição de recursos é muito injusta. E na saúde e na educação temos vários problemas a nível estadual e municipal que precisam ter a participação da União. Então a ideia é, a partir das assembleias, fazer uma proposta de emenda constitucional com 5 eixos para tentarmos mudar a Constituição e com isso mudar a federação. O caminho não deverá ser fácil, mas o presidente destaca que esses projetos não vão beneficiar somente Santa Catarina. As propostas apresentadas são de interesse nacional e algumas polêmicas, como a federalização do ensino básico integral. Nós temos 5 propostas. Eu te diria que tem 3 mais ou menos fáceis de ser aprovado, que dizem respeito a aumento de recursos, aumento da competência das assembleias, a questão da aplicação de recursos em saúde. Eu acho que são relativamente fáceis de aprovar nas assembleias. Claro, aprovar no Congresso é uma tarefa mais difícil. Eu até falei que se fosse fácil, esse caminho já tinha sido trilhado. Mas a gente tem obstinação e eu acho que é possível. E uma decisão da Câmara Federal foi bastante comemorada nesta semana pelos ocupantes de terrenos de Marinha aqui em Florianópolis. Quem conta pra gente é a repórter Deluana Bus. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Ocupantes de Terrenos de Marinha, deputado João Amin, do PP, comemorou a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, em Brasília, da admissibilidade da PEC número 39. A proposta de emenda à Constituição de 2011 extingue o Instituto Jurídico do Terreno de Marinha. Se for aprovada, vai permitir que a grande maioria dos terrenos, que hoje são ocupados por particulares, possam ser transferidos em definitivo para os ocupantes. Existem outras 3 PECs apensadas a essa e agora a gente vai relembrar o compromisso do deputado Eduardo Cunha de formar a comissão especial para tratar sobre esse assunto. É uma grande vitória, já que esse assunto estava parado por muitos anos no Congresso Nacional. Somente em Florianópolis, os critérios adotados pela Superintendência do Patrimônio da União para a delimitação dos terrenos de Marinha colocam mais de 30 mil propriedades como sendo da União e tornando obrigatório o pagamento de uma taxa de ocupação. Essa taxa varia de 2% a 5% do valor do imóvel e quem deixa de pagar o tributo por 3 anos pode ter o direito ao domínio cancelado. Há 2 semanas, o deputado João Amin esteve em Brasília pedindo a criação de uma comissão especial para analisar todos os projetos que estão tramitando na Câmara Federal e que façam referência aos terrenos de Marinha. A PEC número 39 é um desses projetos. Com a aprovação da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, ela pode seguir tramitando, podendo inclusive ser votada e aprovada em plenário. Uma viagem rápida, mas altamente positiva. Foi assim que o presidente da Assembleia Legislativa e chefe da comitiva catarinense em viagem ao Japão, deputado Gelson Merizio, do PSD, avaliou os resultados dos contatos estabelecidos. Quem conta por telefone é o enviado especial Jucinei Cardoso. A agenda de compromissos começou pela cidade de Kanazawa, na província de Ishikawa. O grupo participou do 9º encontro da Rede de Cidades Criativas da Unesco, que pela primeira vez teve a participação de uma delegação catarinense. No ano passado, Florianópolis foi reconhecida como uma das 8 cidades gastronômicas do mundo pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Durante o encontro, a delegação apresentou a candidatura da cidade para ser a sede do evento em 2017 e comemorou a escolha de Florianópolis para liderar as cidades gastronômicas na organização do coquetel da Assembleia Geral em comemoração aos 70 anos da Unesco, que acontece na França em novembro deste ano. De Kanazawa, a delegação partiu para Tóquio, onde a comitiva visitou a sede da JICA, a Agência Japonesa de Cooperação Internacional.
O órgão do governo japonês, responsável pela implementação da assistência oficial aos países em desenvolvimento, é um dos principais parceiros do Estado na articulação de projetos de cooperação em áreas como o enfrentamento de catástrofes naturais. Lá, o chefe da delegação catarinense, deputado Gelson Merizio, do PSD, relatou os prejuízos à cidade de Xanxerê, atingida por um tornado, e destacou a união de esforços entre a JAICA e a Defesa Civil Estadual no sentido de reforçar as ações de prevenção. Os investimentos na área de saneamento básico também foram tema da conversa com a comitiva. O grupo recebeu a informação de que uma missão técnica deve visitar o estado entre o final de julho e o início de agosto para avaliar a possibilidade de apoiar financeiramente um projeto elaborado pela Casan. A intenção é implantar estações de tratamento e canalização de esgoto em Santa Catarina. Antes de embarcar de volta para o Brasil, o chefe da delegação catarinense ressaltou a importância da viagem. Segundo o presidente da Assembleia, a aproximação é uma forma de demonstrar a disposição de Santa Catarina não só no sentido de trocar experiências, mas principalmente fortalecer as relações com os japoneses. De Tóquio, no Japão, Jucinei Cardoso. E o Notícias da Semana encerra com um convite. O Centro Integrado de Cultura em Florianópolis está sediando a Bienal Brasileira de Design. Até o dia 12 de julho, o evento irá apresentar projetos inovadores de várias partes do mundo. São dezenas de objetos, com as mais variadas formas e os mais diferentes usos. A poltrona de tiras usa o feltro industrial e a madeira de reflorestamento para dar conforto ao corpo e também ao olhar. As sandálias plásticas ganharam desenho especial e podem ser usadas tanto no pé esquerdo quanto no direito. Quem escolhe é a fashionista de plantão. Mais adiante, o Up, carro com linhas atemporais lançado pela Volkswagen, foi todo desenhado na Alemanha por brasileiros. Ligando todos esses produtos está uma palavra em inglês, onipresente em nosso dia a dia: o design. É o projeto de um produto que vai ser industrializado e fabricado em massa, né? Isto é, não é uma obra de arte e que tem algumas características de satisfação do consumidor. Quer dizer, quando você faz esse projeto de produto, você tem que primeiro descobrir o que o consumidor está querendo, para depois satisfazê-lo dentro desse projeto. A gente costuma dizer que tudo que Deus não criou foi o designer que projetou, então está em tudo, né? Esse microfone, né? Sapato, roupa, escova de dente, copo, tudo isso tem design. Roseli é a presidente do Centro Design Catarina, entidade responsável pela realização em Florianópolis da Bienal Brasileira de Design. Esta é a 5ª edição do evento, a primeira em Santa Catarina. O estado já conta com 41 cursos de design, atrás apenas de São Paulo. A mostra reúne vários exemplos do que está sendo produzido nacionalmente, fazendo uma ponte entre indústria, designers e população. A Bienal Brasileira de Design acontece aqui em Florianópolis, no Centro Integrado de Cultura, até o dia 12 de julho. A visitação pode ser feita de terça a domingo e a entrada é gratuita. Além da mostra principal, Design para Todos, o Centro Integrado de Cultura também abriga uma exposição sobre design tecnológico, focado principalmente na impressão digital em 3D. A curadoria foi feita pelo designer Jorge Lopes, professor da PUC do Rio de Janeiro. São tecnologias bem recentes que começaram a surgir no cenário design e elas permitem que designers possam desenvolver produtos, protótipos com geometrias nunca antes imaginadas ou nunca antes possíveis de serem materializadas, né? Passear pela exposição é mergulhar em um novo mundo de possibilidades. Ali estão, por exemplo, vasos impressos diretamente em cerâmica, modelos para desenhos de animação feitos na impressora, acessórios criados e materializados via digital e até uma fruteira chamada Love Project que usou sentimentos colhidos via sensores como moldes numa impressão em 3D. São exemplos de que essa área tem um potencial gigantesco. Um momento que a gente nunca vivenciou e dá uma liberdade assim incrível, porque você mesmo, se quiser imprimir brinquedos para uma criança, imprimir seus talheres em casa, você pode fazer o que você quiser, você pode materializar virtualmente o que você quiser.
A arquiteta Fernanda Tonem, especialista em iluminação e design de produtos, já entrou nesse mundo de materializações. Há um ano, investiu os R$8.000 que estava guardando para comprar uma moto em uma impressora 3D e não se arrependeu. A pessoa que é criativa e queira desenhar coisas, inventar coisas, a impressora é ótima para sistema de protótipos. Eu desenho uma peça, se ela não estiver perfeita, eu redesenho, reimprimo, aí até eu chegar numa modelagem que eu queira. Além de imprimir suas próprias criações, Fernanda também usa o equipamento para prestar serviços de impressão. Os clientes mandam os arquivos em formato 3D e ela os transforma em objetos reais. Na Bienal Brasileira de Design, a impressora vai ser acionada para mostrar ao público que o design está cada vez mais acessível para todos. É só olhar em volta. E por hoje é só, o Notícias vai ficando por aqui. Para você, um bom final de semana.